I'm very excited. This is something that a lot of people have been waiting for a long time. A festa em Tel Aviv se deve à saída de Benjamin Netanyahu do poder, após 12 anos e 4 eleições à frente do governo de Israel. Essa era uma notícia há muito tempo aguardada, como disse em entrevista à AFP o psicólogo Mikral Freelin, que participou da festa nas ruas. Bibi, como é conhecido no país, sempre foi tão hábil para articular sua própria sobrevivência política que ninguém ousou duvidar de suas movimentações para reverter a derrota eleitoral. Mas as dúvidas se dissiparam no último domingo, quando o parlamento aprovou a formação de um novo governo, marcado por um amplo e improvável espectro de forças políticas. Naftali Bennett, que já foi assessor de Netanyahu, é contra a criação de um Estado palestino e é visto como a direita do antecessor. Por um acordo, ele deve transferir o cargo de primeiro-ministro dentro de 2 anos para Yair Lapid, líder de um partido de centro. Lapid e Bennett lideram uma frágil coalizão formada por 8 partidos, de esquerda e direita, religiosos e seculares. Entre eles, um pequeno partido árabe. Essa aliança encabeçada pelo direitista Naftali Bennett, que assume a cadeira de Netanyahu, e pelo centrista Yair Lapid, que será o chanceler e deve assumir o poder dentro de 2 anos, foi aceita por uma margem mínima. Obteve a aprovação de 60 membros da Knesset, o parlamento de Israel. Outros 59 parlamentares disseram não a essa coalizão. E a maioria dos opositores ao novo governo é aliada do mais longevo primeiro-ministro da história de Israel, que não tem planos de se aposentar. Pelo contrário, já na segunda-feira, ele afirmou que está disposto a derrubar o governo na primeira oportunidade, o que, segundo Netanyahu, está mais perto do que se imagina. Diante de tantas diferenças no novo gabinete e com Netanyahu disposto a derrubar o governo recém-formado, o que se pode esperar da relação de Israel com os palestinos a partir de agora? Qual é a força de Netanyahu, hoje encurralado por denúncias de corrupção? E como essa troca no poder afeta o Brasil, já que o ex-premier israelense era um dos poucos aliados de Bolsonaro no exterior? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o colunista Guga Chakra. Fique com a gente. Guga Chakra, antes de a gente falar sobre o novo governo que assume em Israel, é bom entender um pouco o que permitiu que o Benjamin Netanyahu se mantivesse por 12 anos à frente do governo. Eu lembro, em outros momentos, a gente conversando, você falava que o Netanyahu era um dos políticos mais inteligentes da atualidade, goste ou não dele. Até que ponto isso ajuda a explicar essa longevidade, que é a maior da história de Israel? Olha, o Netanyahu é um gênio político, em primeiro lugar, provavelmente o maior gênio político do mundo democrático. Netanyahu, goste dele ou não goste dele, como você falou, isso mesmo os maiores rivais do Netanyahu afirmam. Levando em conta os objetivos dele, Netanyahu, mais uma vez, você pode concordar com os objetivos dele ou não, mas sabendo os objetivos dele, ele obteve enorme sucesso ao longo desses 12 anos de governo. A economia israelense se modernizou ainda mais, até se fala na Startup Nation, né? Muito avançada na área tecnológica, embora tenha começado mal no combate à Covid-19, no final deu um show de vacinação, mas outras grandes conquistas dele, que dá para mencionar, ele apostou no Donald Trump. Ele bateu de frente com Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, apostou no Trump contra Hillary Clinton, assumiu o risco, o Trump ganhou e ele passou a ter um grande aliado na Casa Branca, e dessa forma ele teve novas conquistas importantes. Em primeiro lugar, os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear
com o Irã. Na avaliação de muita gente nos Estados Unidos o acordo é bom, mas na avaliação do Netanyahu é ruim, então ele conseguiu atingir o objetivo dele. O Trump saiu, o Biden negocia para retornar agora, mas o fato é que os Estados Unidos não fazem parte nesse momento. Ele conseguiu com que os Estados Unidos transferissem a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, na prática reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, uma nova vitória do Netanyahu. Ele conseguiu que o Trump reconhecesse a anexação das colinas do Golã, que é um território sírio, segundo as Nações Unidas, ocupado ilegalmente por Israel, segundo as Nações Unidas, mas o Trump acabou reconhecendo, e daí ele, Netanyahu, conseguiu assinar uma série de acordos de estabelecimento de relações diplomáticas com ditaduras árabes, com Bahrein, com Emirados Árabes, além de desenvolver uma aliança geopolítica com a Arábia Saudita. Então, ele conseguiu enormes vitórias e, para completar, conseguiu fazer Israel dar uma guinada total para a direita. Hoje, o novo governo israelense é formado por muitos partidos de direita, embora haja partidos de esquerda e de centro também, mas Israel hoje é uma nação de direita e o Netanyahu teve um papel muito importante nessa guinada. Guga, qual o contexto dessa mudança de poder em Israel nesse momento? Porque esse grupo de oposição ao Netanyahu já vinha tentando, há pelo menos uns 3 anos, conseguir uma coalizão para retirar o Netanyahu do poder. Por que eles conseguiram agora? Conseguiram agora, Carol, porque políticos ideologicamente próximos ao Netanyahu romperam com Netanyahu nos últimos tempos, que foram aliados do Netanyahu. O próprio caso do futuro primeiro-ministro, o Naftali Bennett, assim como o Gideon Saar, que era do Likud, o partido do Netanyahu. O Avigdor Lieberman rompeu um pouco antes, mas também acabou se distanciando do Netanyahu, devido aos escândalos de corrupção, mas não só isso, a postura do Netanyahu de dar facada pelas costas, de ser egocêntrico. Então eles cansaram do Netanyahu e também cansaram dessa instabilidade política de Israel, de 4 eleições na sequência, ninguém queria mais uma 5ª eleição, e daí uma figura centrista, o Yair Lapid, jornalista como a gente, que ficou o partido dele, ficou em 2º lugar nas eleições, ele construiu essa coalizão, buscando essas figuras da direita israelense, no caso do Naftali Bennett, a direita do Netanyahu, inclusive, com partidos da esquerda israelense, o Partido Trabalhista, hoje bem mais fraco do que foi no passado, e o Meretz, também de esquerda, além de um partido árabe israelense, conservador islâmico, e montou essa coalizão. E para convencer o Naftali Bennett, que é bem de direita, ele deu o posto de primeiro-ministro nos primeiros 2 anos, depois ele, em teoria, passa a ser o primeiro-ministro, o Yair Lapid, mas dificilmente a coalizão vai sobreviver até lá. O único objetivo dessa coalizão é se livrar do Netanyahu. Momentaneamente eles conseguiram. Pois é, ainda bem que você falou momentaneamente, porque é justamente esse o ponto. Netanyahu não escondeu o ressentimento. Disse que nenhuma pessoa teria votado em Bennett se o conhecesse. Essa vitória que garantiu esse novo governo se deu por uma maioria de apenas 1 voto. 60 votos a favor dessa coalizão, 59 votos contrários a essa coalizão. Por 1 voto, portanto, poderia não haver aceitação pelo parlamento israelense, a Knesset. Até que ponto o Netanyahu de fato largou o osso, ou ele vai tentar recosturar essas alianças para tentar acabar com esse governo? Bom, a ideia do Netanyahu é a seguinte, tem que lembrar que ele não tem 59 cadeiras de apoio, porque ali estão os árabes israelenses que não apoiam nem o lado do Netanyahu, nem o novo governo. O Netanyahu tem 53 cadeiras ali, se contar o Likud e os aliados. O que ele precisa? Ele precisa buscar, quer dizer, a gente vê que tem partidos de direita que estão nessa coalizão. Ele vai aguardar essa coalizão implodir, que é o que tende a acontecer, pensar que o Naftali Bennett é contra a criação de um Estado palestino e ele é o primeiro-ministro, e nessa coalizão você tem os partidos que são super pró-paz, o Partido Trabalhista e o Meretz, por exemplo. É óbvio que vai ter um choque em algum momento, e haverá outras questões, como por exemplo, os Estados Unidos tende a retornar ao acordo nuclear
com o Irã, e daí o Netanyahu vai dizer, tá vendo, quando eu estava no poder, os Estados Unidos saíram, agora coloca esse governo, os Estados Unidos voltam. Claro que não é por isso que vai voltar porque entrou o Biden e saiu o Trump, mas claro que o Netanyahu vai com essa narrativa, tudo que acontecer ele vai culpar esse governo. Se houver uma implosão dessa coalizão e ocorrer novas eleições e o Netanyahu conseguir se manter como líder do Likud, ele pode conquistar os votos, por exemplo, que foram para o Naftali Bennett, que o Naftali Bennett é visto como um traidor por boa parte dos eleitores dele, que são colonos judeus, que não se conformam que ele se aliou a partidos de esquerda, com a esquerda de Tel Aviv, quer dizer, eles falam, meu Deus, né, assim, não queremos isso, então eles podem ir para o Netanyahu, então pode acontecer isso. Essa que vai ser a estratégia do Netanyahu nesse momento, não esquecendo que ele pode acabar preso por corrupção. Se isso acontecer, a situação dele se deteriora, mas eu acho que mesmo cumprindo pena, o Netanyahu nunca vai ser carta fora do baralho. Ele tem muita força política, o Netanyahu. Ele é popular e as pessoas admiram a inteligência dele e muita gente se sente segura com o Netanyahu, se sente mais segura. Lembrando que quando o Netanyahu não estava no poder, em 2006, por exemplo, teve a guerra contra o Hezbollah. E nesse ponto há uma certa verdade. Por exemplo, o Netanyahu sabe as regras do jogo e lidar com o Hezbollah. O mesmo não ocorre necessariamente com outras lideranças israelenses. E uma guerra contra o Hezbollah, se com Hamas já foi complicada com Israel, o Hezbollah é incomparavelmente, mas não tem assim como comparar a força militar do Hezbollah com a força do Hamas. O Hamas tem os foguetes caseiros, o Hezbollah tem 100 mil mísseis de médio alcance, com capacidade de atingir todo o território israelense e de arrasar grande parte do território de Israel. Israel pode destruir o Líbano, que também, claro que sofreria bastante com a guerra, mas o Líbano já está numa situação bem complicada. Depois de quase 3 anos de investigação, Netanyahu foi acusado formalmente de suborno, fraude e crime financeiro. Essa é a primeira vez na história de Israel que um primeiro-ministro em exercício é acusado de suborno. Netanyahu negou ter cometido irregularidades e não tem obrigação legal de renunciar por causa do indiciamento. Guga, há quantas andam esses processos, essas investigações de corrupção contra o Netanyahu que podem tirar ele desse jogo político? Ele já foi interrogado, ele já foi denunciado e ele pode ser condenado pela justiça israelense. Fora do poder aumenta essa probabilidade. E Israel já prendeu um ex-primeiro-ministro por corrupção também no passado, que era o Ehud Olmert. Quer dizer, o Ehud Olmert, diferentemente do Netanyahu, quando ele foi denunciado, pelo menos ele teve a atitude de se afastar do cargo, coisa que o Netanyahu não fez. Mas agora o Netanyahu não está no cargo e isso enfraquece bastante. O poder dele, ele tende, a chance dele ser condenado é grande. Guga, o que a gente pode esperar dessa nova coalizão? Porque tem uma constelação ali de partidos dos mais variados. O próprio Naftali Bennett, que vai ser o primeiro-ministro inicialmente, é um político bem à direita. Quem costurou essa aliança foi o Yair Lapid, que é um cara mais de centro, uma espécie de Macron lá de Israel, mas tem de tudo, né? Como você falou, até um partido árabe nessa coalizão. E aí, como é que fica esse governo? Ele pode ser vítima de instabilidade? Como é que ficam assuntos polêmicos, por exemplo, como a relação com os palestinos? Olha, eles vão ter que se focar em algumas questões domésticas de Israel, por exemplo, na área econômica, onde dá para buscar algum consenso nesse momento pós-Covid, mas é muito pouca coisa que eles concordam. Afinal, a base política do Naftali Bennett, a base eleitoral dele, é formada por colonos na Cisjordânia. Quer dizer, como que ele vai conseguir negociar com os palestinos? Até porque ele já falou várias vezes que uma Palestina seria um suicídio, uma Palestina independente seria um suicídio para Israel. Ele sempre se posicionou contra. O Netanyahu, embora fosse claramente contrário, pelo menos retoricamente ele já se posicionou a favor, disse que aceitaria um Estado palestino. O Naftali Bennett nem isso. E você tem esses partidos, o Partido Trabalhista
E o Meretz, além do Ra'am, que é o Partido Árabe Israelense, entusiastas da criação de um Estado palestino. Não tem como conciliar. Literalmente não há como conciliar essa questão de uma negociação com os palestinos. É muito difícil que essa coalizão se sustente. Insisto, o Naftali Bennett está à direita do Netanyahu, e longe, mas não tem assim 1/1000 do talento político do Netanyahu. O Yair Lapid tem talento, mas ele não vai ser o primeiro-ministro, ele vai ser o chanceler. Ele talvez ajude a melhorar um pouco a imagem de Israel nos Estados Unidos, buscando reatar laços com aquela parcela do Partido Democrata que se distanciou de Israel, e também com parte da comunidade judaica americana, especialmente os mais jovens, que repudiavam o Netanyahu, embora fossem sionistas, mas sempre repudiando a figura do Netanyahu, assim, então, contrários ao governo israelense, embora defensores de Israel, né, assim, diferenciando uma coisa da outra, assim como eles sempre gostaram dos Estados Unidos e criticavam Trump, então só para entender mais ou menos. Então esse vai ser o papel do Yair Lapid. A gente tem uma questão de fundo, que é a ocupação do território ocupado, a construção de colônias judaicas, inclusive por ultra-ortodoxos. E tem uma questão muito mais recente, que são esses conflitos de rua em cidades especialmente ao sul, centro de Israel, que aconteceram nesse último conflito com o Hamas. De que forma esse novo governo deve agir em relação a esses dois temas que são sensíveis e estratégicos? A presença do Ra'am, do Mansur Abbas, na coalizão, lembrando que também há um árabe israelense que é um ministro que representa o Meretz, partido de esquerda, isso pode ajudar um pouco, mas não necessariamente. Por exemplo, existe a chance de colonos israelenses, da extrema-direita israelense, marchar nos próximos dias nas áreas palestinas de Jerusalém. Se isso acontecer e houver choques, como que o Naftali Bennett vai se portar? Dependendo do comportamento dele, já pode ali nesse momento, em algumas semanas, ter um rompimento da coalizão. Então é algo que a gente vai ter que observar caso a caso, porque eles são muito diferentes. Naftali Bennett foi líder da principal organização de colonos de Israel, embora ele não more em um assentamento, ele more numa área nobre de Tel Aviv, mas ele era o líder dos colonos. Como é que vai conciliar isso? É muito difícil nesse cenário. Seria até mais fácil o Netanyahu, aliado desses partidos de esquerda, do que o Naftali Bennett. Então vai ser complexo observar esse cenário. Ou seja, se bobear, Netanyahu ainda consegue voltar ao poder em algum momento em breve, né, Guga? Porque com essa instabilidade toda nessa nova coalizão... Em breve não, mas teria que ter uma quinta eleição, ele teria que se sair bem. Mas, assim, o Netanyahu não acabou. Guga, como o Netanyahu é um político de direita com ligações com outros políticos da extrema-direita, como o Bolsonaro, o próprio Trump, pode-se imaginar que o que ocorreu em Israel, na verdade, foi o mesmo que dizer que um Trump ou um Bolsonaro foi varrido do poder. Mas a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, né? Se for pensar estritamente do ponto de vista ideológico, é um pouco diferente o que ocorreu em Israel, né? Não, eu não acho que seja comparável ao Trump e ao Bolsonaro. O Netanyahu é infinitamente mais sofisticado do que esses dois líderes. O Netanyahu, ele vem da tradicional direita israelense, que vem desde a época de Jabotinsky, enfim, que virou o Likud. Ele é tradicional direita de Israel. Eu acho que não é algo novo de um populismo de extrema direita, não entra nessa questão. Ele é direita de Israel, sempre foi direita de Israel, pragmático em muitos momentos. O Netanyahu, inclusive nos anos 90, ali chegou a negociar na época com o Arafat, ultra hábil, a gente observa aí nos acordos. Ele é o grande responsável pelos acordos com os países do mundo árabe. Eu acho que não tem como comparar. Outra diferença é que ele não é anti-ciência, né? Isso eu acho que é uma diferença brutal que a gente observa tanto na área ambiental. Ele não é
um negacionista das mudanças climáticas, como na Covid-19. O Netanyahu impôs lockdown quando a situação estava aguda em Israel, foi o líder mais entusiasta da vacinação em todo o planeta, nunca ficou com essas coisas de cloroquina, nem nada disso. Então há muito a se criticar no caso do Netanyahu, e eu critico muito, especialmente na questão dos palestinos, na forma como ele lidou com os palestinos e com os árabes israelenses também, mas o Netanyahu é direita tradicional de Israel e não uma extrema-direita negacionista como outros líderes internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi o primeiro chefe de Estado e chefe de governo a chegar para a posse de Jair Bolsonaro. Ele disse que o presidente eleito vai mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Como é que fica o Brasil agora, hein, Guga? Porque o governo Bolsonaro fez uma aposta na reeleição de Donald Trump e fez uma aposta também na manutenção do Netanyahu, perdeu as duas. Bolsonaro fica ainda mais isolado? Muito isolado, porque o Bolsonaro cometeu em Israel o mesmo erro que ele cometeu aqui nos Estados Unidos. Ele se aproximou da figura que governava. Nos Estados Unidos ele foi trumpista, ele nunca chegou a ser um aliado do Trump, o Trump nunca deu muita bola para o Bolsonaro, mas ele idolatrava o Trump e apoiou abertamente o Trump, filho dele, usando até o boné Make America Great Again. Israel a mesma coisa. Numa dessas várias eleições, agora eu já nem lembro qual mais, mas quando o Bolsonaro visitou Israel, foi às vésperas de uma eleição e ele basicamente serviu para fazer campanha para o Netanyahu, ele sempre falando dessa proximidade com o Netanyahu. O deputado Eduardo Bolsonaro também se aproximando do Yair Netanyahu, filho do Netanyahu. Então isso por si só já é ruim, mas o que é mais grave é que o Yair Lapid, que vai ser o chanceler e é a principal figura dessa coalizão, ainda em 2019 ele disse o seguinte em entrevista para o New York Times, para uma colunista do New York Times. Na época ele era daquela coalizão com o Benny Gantz, que também está nessa coalizão, mas bem mais fraco. Se a gente chegar ao poder, nós vamos nos distanciar de figuras como o Viktor Orbán da Hungria e o Jair Bolsonaro do Brasil, dessas figuras da extrema-direita, e vamos nos aproximar de líderes moderados como Emmanuel Macron da França. Ele falou isso daí. Então, claramente, eles vão se distanciar do Bolsonaro, isolando ainda mais o presidente brasileiro, que a gente, só para completar, bom, a gente já sabe que os líderes ocidentais da Europa ocidental ou aqui do Canadá, todos eles querem distância do Bolsonaro. A gente sabe que a China avalia o Bolsonaro como membros do governo do Bolsonaro como sinofóbicos. A gente sabe que a Rússia é aliada do Maduro, não dá muita bola para o Bolsonaro. Na América Latina também não tem praticamente nenhum aliado. E o Biden, há 5 meses no governo, disse que não teve tempo ainda de ligar para o Bolsonaro. 1 hora depois do Naftali Bennett assumir o poder em Israel, ele conversou por telefone com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Isso só para mostrar qual é o status do Bolsonaro hoje. Ele é um pária internacional. Pois é, Guga, a gente sabe dessa ligação entre Israel e os Estados Unidos, né? O povo israelense entende que o seu grande aliado no mundo, de fato, são os Estados Unidos. O que a gente pode esperar da relação de Biden com esse novo governo, que nesse momento parece um pouco distanciada, muito por conta da atuação do Netanyahu? Isso vai melhorar, com certeza vai melhorar, porque o Netanyahu ele se aproximou muito do Partido Republicano, lembrando que historicamente havia um apoio bipartidário a Israel nos Estados Unidos, a comunidade judaica sempre votando em massa no Partido Democrata, mas os dois partidos sempre muito simpáticos a Israel. Com o Netanyahu isso mudou, porque o Netanyahu humilhou o Obama ao ir ao Congresso americano e condenar, a convite do Partido Republicano, na época opositor ao Obama, e condenar o Obama pelo acordo nuclear com o Irã. Ele interferiu em política americana. Isso é muito grave. The greatest danger facing our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. E o Biden é democrata e, obviamente, o Partido Democrata nunca perdoou o Netanyahu por essa postura. Sem o Netanyahu facilita essa aproximação dos Estados Unidos
com Israel, sem dúvida alguma, especialmente tendo o Yair Lapid como chanceler. Guga Chakra, muito obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Guga. Um grande abraço e uma ótima semana. Obrigado, Carol. Obrigado, Roberto. Obrigado aos ouvintes. Sempre uma honra participar. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.